que sempre estão sentindo alguma coisinha. Minha família, as pessoas que eram meus amigos, me chamavam de Maria das Dores, porque eu sempre estava sentindo algum probleminha de saúde. E aí, nesse período, gente, eu já estava começando a ficar frustrada, porque dor de cabeça era frequente, eu estava com problema gástrico intestinal, meu cabelo caía muito, meu cabelo não passava de uma altura aqui do ombro aqui, e eu sempre dependente de medicamentos. E foi então que eu decidi fazer algo que realmente funciona, que eu decidi investir em treinamentos, eu conheci suplementação alimentar, eu pesquisei, eu aprendi a entender sobre suplementos, eu aprendi a emagrecer através dos hábitos alimentares corretos que eu vou explicar para vocês, através dos suplementos alimentares que eu vou explicar para vocês. E eu mesmo depois de ter minha bebê, eu continuo mantendo meu corpo. Eu não sou aquela pessoa que nasceu magra. Meu sonho era ter nascido magrinha, não sou. A minha vida toda eu lutei contra o excesso de peso e eu realmente aprendi. E tudo que eu aprendi nesses anos, pessoal, eu vou passar para vocês aqui hoje, na quarta e na sexta. Eu vou passar tudo que eu aprendi, que me ajudaram não só a eliminar peso, mas conseguir ajudar outras pessoas a alcançar o mesmo resultado que eu. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu compartilhei o inicinho aí, foi minha história mesmo. Então, dentro dessa realidade, eu vou explicar para vocês um pouco do que são os princípios básicos para a gente entender sobre alimentação saudável. E por que é importante alimentar bem hoje em dia? Então, eu vou mostrar para vocês colocar uma apresentação, só um minutinho, que eu vou colocar uma apresentação que eu fiz aqui com alguns princípios. Só um minutinho. Pronto. Aí, agora eu vou colocar para vocês aqui, para a gente poder bater um papo. E eu estou te mostrando para vocês qual que é o título? O impacto da alimentação na nossa saúde. Vocês estão vendo meu computador? Então, nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre esse tema, gente. Qual que é o impacto da alimentação na nossa saúde? Antes de tudo, eu não mostrei, mas agora eu vou mostrar a minha foto. Gente, essa primeira foto, ela é há 10 anos atrás. Eu estava com 27 anos na primeira foto. Eu estava numa festa, estava me achando que eu estava super arrumada, com 27 anos. Eu não tinha tido filhos e eu estava utilizando remédio para emagrecer nessa época e mantendo em torno de 8 quilos acima do meu peso. Nessa segunda foto, eu eliminei os 8 quilos, mas eu fiquei me sentindo muito magra. Foi então que eu fiz um processo para ganho de massa muscular. E essa última foto é uma foto mais atual, 1 ano e 3 meses após a gestação. Então, pessoal, eu fiz vários processos, tanto redução de peso, quanto redução de gordura corporal. E esse é meu resultado. Essa sou eu, quando eu fiquei grávida da Antonella. Olha o tamanho da minha barriga, pessoal. Essa foto eu tirei no dia que eu tinha ido no hospital. Essa pulseirinha já é do hospital. E eles me mandaram voltar para casa, porque a Antonella não ia nascer naquele dia. Eu estava sentindo naquela hora. Eu já estava sentindo as contrações e eu estava com essa barriga gigantesca aí. E depois que eu tive a Antonella, eu voltei rápido para o corpo de antes, mas fazendo o quê? Fazendo o que eu vou explicar para vocês como seguir isso. Pessoal, eu quero falar com vocês que é possível eliminar peso de forma saudável. Eu vou ensinar para vocês a fazer isso e eu vou ensinar para vocês como que vocês podem ajudar as pessoas que vocês amam e como que vocês podem construir uma renda financeira trabalhando com isso, ajudando essas pessoas a alcançar o sonho da vida delas. Tem muitas pessoas hoje no mercado que estão necessitadas de emagrecer, principalmente por causa da saúde. Então, o nosso público, gente, é mais da metade da população brasileira. E com crise ou sem crise, eles estão fazendo dietas. E com crise ou sem crise, gente, meus clientes de emagrecimento, praticamente 99% continua.
Com crise, sem crise, com pandemia, sem pandemia, eles continuam. Porque todo mundo come. Então, emagrecer, quando você aprende a emagrecer saudável, comer saudável, é comer. Então, a pessoa acaba só modificando a forma de se alimentar. Então, ela continua sendo sua cliente. Essa última foto aí eu tirei foi agora. Então, o nosso objetivo de todo esse treinamento é eu explicar bastante como que a gente faz para reduzir essa gordura abdominal. Então, eu vou explicar para vocês. Beleza? Então, agora nós vamos começar o nosso tema. O impacto da alimentação na nossa saúde. Primeira coisa que eu quero falar é que a gente é o que a gente come. Então, nós somos fruto das escolhas que a gente faz para se alimentar. E aí, qual que é o problema? A população mundial, ela está crescendo. Passou duas. E aí, quanto mais a população cresce, mais a indústria tem que produzir uma quantidade maior de alimentos. E para produzir essa quantidade maior de alimentos, o que acontece? Eles sobrecarregam o solo. Quando a gente planta arroz, a gente tem que esperar, colhe o arroz, tem que ter um rodízio entre uma plantação e outra e tem que esperar um tempo para o solo recuperar. Como a indústria quer produzir muito rápido, eles sobrecarregam o solo, não dando esse tempo para o solo recuperar para aportar os nutrientes necessários para a plantação. O solo está desgastado, a gente come agrotóxico e pesticida. Minha filha ama morango, gente. Eu tenho medo de dar morango para ela. Porque a quantidade de agrotóxico que tem no morango é enorme. Então, o solo, ele está incapaz de aportar os nutrientes para a alimentação. Então, a comida que a gente comia há 20 anos atrás era de muito melhor qualidade. Vocês têm observado isso? Que o ovo de antigamente era diferente? A gema do ovo hoje, gente, tem ovo que a gente abre que a gema é verde, esverdeada. A maçã, a gente compra maçã que não tem gosto, banana que não tem gosto. Por quê? O processo de fabricação, ele já está comprometido. E aí a gente tem um problema que chama a escolha. Quem aqui tem a vida muito agitada e normalmente não tem tempo para preparar o próprio alimento? Então, nós temos a vida agitada, mas a propaganda bem feita. Faz a gente comer comida rápida. Fast foods, comer em padaria, batata frita, salgados. Eu não sei se vocês passam por isso, mas a grande maioria da população passa por esses problemas. Acaba comendo o que é rápido e prático. Comida de micro-ondas. E a propaganda é muito bem feita. Quando a gente pega, vocês acham que essa atriz loura, chama Paris Hilton, ela come hambúrguer? Essa outra maravilhosa, que está aí com esse sanduíche, não deve comer nunca. Essa morena bonita com essa pele maravilhosa não come. E a propaganda, gente, lá nas embalagens dos alimentos, falam que eles são super saudáveis. E aí, gente, a gente vê, quando a gente começa a entender o que tem dentro das embalagens, esse biscoitinho aí recheado só tem gordura e açúcar. Até a granola que a gente acha que é saudável, que a gente compra no supermercado, ela só tem o quê? Aveia, açúcar e gordura e óleo vegetal na granola. Então, quando a gente começa a entender os rótulos, a gente vê que a comida hoje ela está muito pobre nutricionalmente. Só que a propaganda é bem feita. Vocês já repararam isso? E aí, olha a propaganda como que deveria ser. Se a propaganda para comer um hambúrguer fosse assim, vocês acham que as pessoas iriam comer um hambúrguer? A propaganda são aquelas modelos maravilhosas, então a propaganda é muito bem feita. E as porções servidas hoje, elas são praticamente 300 vezes maiores do que há 20 anos atrás. Na época
há uns anos atrás, né, gente? Não vou falar que era da minha época, mas era da minha época, sim. A gente ia no cinema, era um pouquinho de pipoca. Alguém aí da sala lembra como é que era, gente? Era um pouquinho de pipoca. Hoje, as pessoas comem um balde de pipoca. E aquela pipoca tem o quê? Excesso de gordura. Antigamente, o sanduíche era um sanduíche pequenininho. Hoje, o sanduíche é grandão. Os chocolates hoje, gente, cada vez mais gostosos. Cada vez com maior quantidade de gordura e maiores. Então, a gente come, as porções dos alimentos estão maiores. E a tendência nossa é comer até acabar. Só que, qual que é a questão? Existe uma grande ignorância sobre o que a gente come. Se a gente colocar na nossa frente todos os alimentos que nós consumimos durante o dia, pensa comigo, você que está aí assistindo. Se você colocar na sua frente todos os alimentos que você e sua família está consumindo, uma grande parte vão ser massas. Pão, arroz, macarrão. Não é verdade? Uma outra parte vão ser feijão e batata. Outra parte serão os leite, frango, ovos. Aí vem as carnes, os frios, os peixes e frutos do mar, refrigerante, a cerveja, café, os doces, tempero, verduras, frutas e sucos, manteiga, maionese e óleos. E aí? Vamos pensar junto comigo, vocês que estão aí me assistindo. E eu quero que, se alguém tiver algum comentário, que me fale. Aqui, a gente está com os participantes aqui. Eu quero que vocês me falem. Se vocês tiverem algum comentário, pode colocar nos comentários aí. Quais os nutrientes que vocês acham que tem nesses alimentos? Você sabe quais os nutrientes que tem em cada um desses alimentos? Ou não sabe? Você sabe quais os nutrientes que você está ingerindo na sua alimentação? Então, muitas pessoas, elas acreditam que comem os nutrientes necessários, o que na verdade é um grande erro. A maioria da população está deficiente nutricionalmente. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma revista, eu não sei se vocês estão conseguindo, minha tela está em destaque, Léo? Se eles estão conseguindo ver minha tela em destaque? Tá, acho que minha tela não está destacada para vocês. Eu vou tirar aqui a projeção para vocês poderem ver a minha tela. Eu fecho aqui, stop. Eu vou mostrar aqui a minha tela. Olha para você ver. Essa revista aqui, não repara a unha que em quarentena a gente não faz unha não, tá complicado. Aqui, ó, essa revista é da banca de revista, chama Saúde. Olha o título dessa revista. Será que você está desnutrido? Essa revista não é da Rinodê, não é do plano fundador. Essa revista é da banca de revista de abril do mês passado. E essa revista fala aqui, ó, comendo demais, nutrientes de menos, como reverter essa equação que leva a cansaço, queda de cabelo e excesso de peso. É exatamente o que eu estou falando. Então, esse problema aqui já é um problema que está detectado pela saúde nacional e internacional, que está aqui na revista. E é justamente isso que eu estou falando com vocês, que é justamente a questão que a nossa alimentação, ela está com essa carência nutricional. E se a gente pergunta para os médicos, eles falam o seguinte, gente. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nutrição é um módulo à parte da medicina. Médico geralmente não entende de nutrição, porque não é a especialidade do médico. E aí a gente vai no médico, está precisando melhorar a saúde. O médico, ele indica um remédio para a gente. E fala assim, você tem que eliminar peso. E o médico fala assim, você tem que comer menos.
Parar de comer, comer menos. Gente, comer menos não é solução para emagrecer. Porque se a gente perguntar para esse médico que falou isso, qual a quantidade de proteína que tem numa porção de arroz, o que você acha que ele responderia? Não saberia responder. Porque medicina, quem faz medicina não é formada em nutrição. Então, a nutrição é um módulo à parte. Então, muitas pessoas hoje, elas falam que apenas a gente tem que comer menos para emagrecer. Você sabe qual a quantidade exata de proteína que seu corpo precisa por dia? Você sabe a resposta? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho como que é importante a proteína. Aqui nessa figura já está mostrando que ela ajuda a formar o nosso sistema nervoso, ela ajuda a formar o nosso tecido conjuntivo, tecido muscular, e a proteína ajuda até no nosso sistema imunológico. Você sabe a quantidade de proteína que você precisa comer por dia? Quem souber pode comentar aí no chat, tá? Então, pessoal, portanto, se a gente não sabe quais alimentos a gente deve consumir e não sabe a quantidade, a maioria escolhe maus alimentos e termina se alimentando mal. Aqui o João Matheus respondeu, o ideal é 1 a 2 gramas por quilo corporal. Certíssimo, viu, João? 24 gramas não, tá, Flávia? O João falou certo. Em torno de 1 a 2 gramas vai variar de acordo com o tipo de exercício que você faz. O Roberto também falou 1,5 grama. E vai variar de acordo com o tipo de exercício que você faz, a idade, e tem alguns fatores. Mas a gente tem um cálculo que é bem simples, que eu vou explicar para vocês na quarta-feira como fazer. Só que aqui, qual que é a questão, gente? Se a maioria da população não sabe quais alimentos têm proteína, não sabe a quantidade de proteína, a maioria acaba alimentando mal, porque não sabe, tem uma grande ignorância. E aí, olha a futura geração, as nossas crianças. Vocês estão reparando que a obesidade infantil tem aumentado? E tem muitas crianças que não são obesas, mas têm diabetes, glicose alta, pressão alta. Essas doenças antigamente eram doenças de pessoas velhas. Mas eu recebo sempre, gente, uma grande demanda de mães que estão preocupadas com os filhos, que os filhos estão com problema com peso, que os filhos não sabem se alimentar da forma correta. E aí, gente, se hoje a gente come esses alimentos que eu comentei com vocês, só que no passado a gente comia mais saudável. As crianças que estão nascendo hoje, a situação é muito pior, porque elas já estão comendo esse alimento desde agora. Esses alimentos que não têm valor nenhum nutricional. Então, a gente vê muitas crianças que comem muitas bolachinhas durante o dia, biscoito. Chega na hora de comer, elas escolhem um alimento. Então, nós temos uma quantidade muito grande, gente, de potenciais clientes que nós podemos ajudar e podemos aproveitar uma oportunidade que tem no mercado. Qual outra situação que atrapalha? A questão dos pesticidas, que eu já falei, a idade. Quanto mais idade a gente tem, menos nutriente a gente absorve. Então, por isso que quando os nossos clientes idosos utilizam os shakes da Rinode, utilizam o ômega 3, os multivitaminas, eles têm uma melhora enorme, muito rápida. E parece que eles estão tomando remédio, porque é muito rápido. Porque a idade compromete a assimilação de nutrientes. Então, por isso, com a idade, a gente precisa comer melhor ainda. As doenças atrapalham a absorção de nutrientes. Medicamento. Eu tinha uma farmácia em casa. Eu tinha todos os tipos de medicamentos que vocês imaginarem. Remédio para alergia, eu tomava Alegra de manhã, porque a Alegra não dá sono. Ixizine à noite, Ixizine para dormir. Eu tinha alergia todos os dias. Eu coçava meu olho, que parecia que ia arrancar meu olho fora, porque eu coçava. A minha mãe falava assim que me dava nervoso nela, do jeito que eu coçava. E sempre coçando o olho, sempre espirrando, sempre com alergia de tudo.
e usava medicamento demais. Quanto mais medicamento a gente usa, pior mais medicamento a gente vai precisar usar. Por quê? O nosso corpo não produz paracetamol. Ele não produz o Allegra. Ele não produz Ixizine. Quando a gente toma esse medicamento entra no nosso corpo e ele realmente faz a função dele, que é melhorar um aspecto. Só que ele atrapalha várias e várias e várias outras coisas. Se a gente pegar as bulas dos medicamentos e olhar o efeito colateral deles, a gente não toma nenhum deles. Então, o que eu adotei para a minha vida e que eu indico, que eu aconselho vocês, não é parar de tomar o remédio indiscriminadamente, mas é tomar medicamento quando realmente for necessário. Então, hoje, quando eu sinto dor de cabeça, eu vou explicar na aula de quarta-feira como que vocês vão conseguir atuar na dor de cabeça. Eu tomo água, porque a água ajuda a amenizar a dor de cabeça. E eu vou explicar várias coisas na aula de quarta-feira sobre saúde que vocês podem fazer. E eu não tomo mais remédio para dor de cabeça. Não tomo remédio nenhum hoje. Não tem remédio na minha casa. E antes eu tomava tudo que vocês pensaram de medicamento. Tudo era remédio. Antibiótico, eu tomava sempre. Eu sempre tinha sinusite e tinha que tomar antibiótico. Sempre tinha infecção de urina, porque comida errado, água de forma errada, que eu também vou explicar para vocês. E aí eu tomava macrodantina, era sempre. Então, gente, tudo que a gente está conversando aqui agora é uma coisa que vai melhorar muito a vida de vocês, porque eu estou com 38, vou fazer 38 anos, e com 28 anos na foto eu estou muito melhor hoje. Por quê? Não é melhor fisicamente, é em questão da saúde que está melhor. Só de não utilizar mais remédio, de não ter esse processo de alergia, de não sentir dor de cabeça, já faz muita diferença. Então, os medicamentos, quando não for extremamente necessário, evita usar. Porque quanto mais medicamento, pior. Ele atrapalha a assimilação de nutrientes. Ele atrapalha toda a metabolização do seu corpo. Quando for necessário, usa, tá, gente? Eu estou falando uso de medicamentos sem a necessidade correta. Por exemplo, senti uma dor, comecei a sentir uma dor que eu acho que é sinusite, vou tomar um antibiótico. Eu sempre comprava até sem receita médica. Eu tinha até os lugares para comprar, as farmácias para comprar sem receita médica. Então, eu estou falando disso, estou falando de evitar tomar medicamentos sem real necessidade. Estresse. Gente, estresse atrapalha muito a assimilação de nutrientes. Principalmente quando a gente quer comer discutindo os problemas. Eu não sei se vocês já observaram que quando a gente come pensando em problema, o estômago fica pesado. A digestão, ela para. E a gente não consegue absorver os nutrientes. E aí, o preparo no micro-ondas também, ele é uma outra coisa que atrapalha. Eu não tenho micro-ondas em casa, mas o micro-ondas, ele queima as moléculas, as vitaminas do complexo B. Não estou falando para não usar micro-ondas, mas tenta não fazer tudo no micro-ondas. Tem gente que usa só micro-ondas. Vai fazer um pão no micro-ondas, vai fazer um arroz no micro-ondas, vai fazer não sei o que micro-ondas. Evita usar para tudo micro-ondas. Cigarro a gente já sabe que traz muitos problemas para a saúde. E também a bebida alcoólica. Então, esses são alguns aspectos que atrapalham a nossa absorção e assimilação de nutrientes. E qual que é o percentual da população que está com deficiência? Essa tabela, gente, foi tirada do livro Doenças Cardiovasculares, Verdades e Mitos. 70% da população tem deficiência de vitamina B3. 79% é deficiente de ácido fólico. A gente toma ácido fólico só quando está grávida. A gente tinha que tomar ácido fólico todos os dias. Vitamina B6, gente, ácido fólico tem dentro do shake. Vitamina B6, 62%, 70% da vitamina B1, 40% da B2, 33% da vitamina B12. 100% é deficiente de cromo. Gente, o cromo tem uma importância enorme. E até ajuda a regular os níveis de açúcar no nosso sangue. 76% é deficiente
de magnésio. Magnésio ajuda você a assimilar os nutrientes, os outros nutrientes. Então, se você não tem magnésio, você atrapalha toda a assimilação. 100% que está no final é deficiente de ômega 3, que são os ácidos graxos essenciais. Então, esse é o tamanho da nossa população que a gente tem de pessoas que são possíveis clientes. E qual que é a situação? Por que a gente está deficiente de vitamina? Porque quando a gente refina o grão, a gente perde muitas vitaminas no refino do grão. Então, a farinha integral, ela é aquela farinha integral. Quando a indústria deixa ela refinada, ela tira as vitaminas da farinha. Então, a gente come aquele pão branco, aquele biscoito, que não tem nada de nutriente, porque perdeu no refino do grão. Quais são os minerais perdidos para quando a gente refina a farinha? Porque tem pessoas que olham assim e falam assim, o biscoito integral e o pão integral tem a mesma quantidade do pão branco de calorias. Gente, não é calorias, é que o pão branco não te alimenta. É que o nutriente integral, ele é mais completo, então ele te alimenta por mais tempo. E o segredo de tudo é a gente conseguir nos alimentar com o que a gente precisa. É a gente conseguir colocar as vitaminas, os minerais, as proteínas que a gente precisa no nosso corpo. E qual que é o tamanho do problema? A Organização Mundial da Saúde fala que 2% da população dos países ocidentais ingere uma dieta adequada. 98% que é a população que não come adequadamente. É muita gente. Se você começa a olhar na rua e observar, é difícil a gente achar uma pessoa que não está precisando melhorar a alimentação. Os magros estão com problema de saúde. Todas as pessoas precisam. Gente, todas as pessoas. Na minha família, todas as pessoas cuidam, todas as pessoas utilizam suplementos, todas. Meu pai, minha mãe, marido dela, minhas irmãs, todas utilizam, porque todo mundo precisa melhorar a alimentação. E farinha branca é uma coisa que muita gente está utilizando hoje, não é? O pão branco, o biscoitinho. Por que a gente utiliza farinha branca? Porque a farinha branca, na Revolução Francesa, eles queriam fazer alimentos mais bonitos. E aí eles começaram a produzir a farinha branca para ficar mais bonitinho, o sabor melhor, ele fica mais macio. E aí a gente come esse pão que a gente já come há várias gerações, só que ele tem uma quantidade, ele não tem nada nutricionalmente, e ele tem uma quantidade de agregados para deixar a farinha branquinha, eles colocam até alvejante na farinha. E tem pessoas que comem todos os dias. E tem pessoas que a refeição principal da vida é o pão branco. Tem gente que come 6 a 8 pães por dia. Eu morei um tempo lá em Cuiabá, gente, eu ficava impressionada, porque era muito pão, muita mandioca, muito arroz. E é uma alimentação pobre, extremamente pobre. E a gordura vicia, gente. Olha a quantidade de gordura que está agregada nos alimentos. E também os carboidratos. Gente, carboidrato é importante para a gente na nossa alimentação. Mas a gente tem carboidratos ruins e carboidratos bons. Os carboidratos ruins são todos esses que estão na figura. São carboidratos que viram açúcar muito rápido. Eu não estou falando para deixar de comer tudo isso, mas se você consome todos os dias esses alimentos, você tem propensão a desenvolver diabetes, você tem propensão a desenvolver alguns tipos de doença que eu vou explicar daqui a pouco. Não é para deixar de comer para sempre, mas é você conseguir equilibrar. Então, o carboidrato é um macronutriente que ele te ajuda, ele produz energia no nosso corpo. Então, o que é o carboidrato? Produz energia. Se você precisa emagrecer, você tem um monte de gordurinha no corpo, não tem? A gordura é energia que você não utilizou. Então, se você come
e você não faz o exercício, fica dentro de casa e você come em quantidade elevada, seu corpo pega aquele resto que você não usa e guarda em forma de energia. Beleza? Então, o que são as gordurinhas? São células de gordura guardada que nós não usamos. E aí, a gente tem carboidratos bons e ruins. Os carboidratos bons, eles demoram a liberar esse açúcar, essa energia. Então, por exemplo, se eu como um carboidrato bom, ele demora a liberar energia, então eu tenho tempo de gastar essa energia. Se eu como um carboidrato ruim, essa açúcar é liberada muito rápida, então eu não tenho tempo de gastar. E aí o meu corpo armazena esse açúcar como gordura. Então, se eu como, por exemplo, esse bolo de chocolate aí, em mais ou menos 20 minutos, esse bolo de chocolate já dissolveu, 30 minutos, já está na minha corrente sanguínea como açúcar. Esse bolo, gente, a digestão é super rápida, porque utiliza farinha branca, utiliza açúcar. É uma digestão, ó, rapidinha. Como a digestão é rápida desses carboidratos, o que acontece? Você não fica satisfeita quando come. Então, quando a gente come um bolo, um biscoito, biscoito de polvilho, macarrão, arroz, pães de queijo, a gente fica satisfeita mais ou menos pelo período da digestão só. Ele não satisfaz por muito tempo. Esses alimentos são chamados de alimento gatilho. São alimentos que a gente ama e odeia, porque a gente não consegue comer só um. Todos esses alimentos, a gente tem versões saudáveis para eles, tá? Tem bolo saudável que dá para comer, tem pão de queijo saudável. Eu estou falando dos pães de queijo, dos bolos de padaria, que não são muito saudáveis. E até aqueles bolos que a gente faz em casa da nossa mãe. Por exemplo, minha mãe fazia um bolo de cenoura em casa, que levava uma xícara de óleo, levava a cenoura e uma xícara de açúcar, 2 xícaras de açúcar. Então, não tem nada de saudável esse bolo. E aí levava cenoura. Então a gente come achando que porque tem a cenoura é saudável. Então não é. E ainda tem a farinha, né? A farinha de trigo branca. Então não é um bolo saudável. Então eu estou falando que esses alimentos todos que estão mostrando aí, eles digerem igual algodão doce na nossa boca. A gente come e não dá saciedade. Tem vontade de comer de novo. Come e tem vontade de comer de novo. E isso acontece várias e várias vezes. E aí, gente, qual que é a diferença dos carboidratos bons? Quando a gente come um carboidrato bom, ele demora mais para virar açúcar. E aí, quando a gente come esse carboidrato bom, como ele demora mais para virar açúcar, aí você tem tempo de gastar essa energia. E como você tem tempo de gastar essa energia, você consegue gastar e fazer as coisas gastando e aí não te engorda tanto. Mas se você comer o carboidrato bom em muita quantidade, também vai engordar, tá bom? Qual que é o segredo para emagrecer? Você precisa comer menos para o seu corpo utilizar as reservas de gordura. Então, quando a gente comer menos carboidrato, não é comer menos, mas comer menos carboidrato, o corpo vai ter uma resposta que ele vai começar a utilizar as reservas de gordura. Então, aí nós falamos sobre carboidrato. Agora nós vamos falar sobre as gorduras. Gente, gordura. Tá tendo uma grande confusão no mercado, porque muitas pessoas estão agora falando que a gordura é super boa de comer. Tem um protocolo de dieta, que é a dieta cetogênica e a dieta do Can, que são dietas que propõem a gente comer proteína e gordura. Paulo falou carboidrato complexo. É isso mesmo, Paulo, carboidrato complexo. Eu falo os carboidratos bons para ficar uma linguagem fácil, mas são os carboidratos complexos. São os carboidratos bons que demoram mais para digerir, isso mesmo. As gorduras, gente, está tendo uma grande onda no mercado, que é a dieta cetogênica e a dieta do Can, que propõe a gente trocar carboidrato por gordura. Para quê? A dieta propõe a gente conseguir ter um benefício de redução de peso fazendo essa troca. Qual que é a questão?
Primeiro ponto, que a gordura não é qualquer tipo de gordura que você pode ingerir nessa dieta. E segundo ponto que vocês têm que pensar, que não é fazer uma dieta para reduzir peso. O que a gente precisa para ter resultado e reduzir peso é algo que você consiga seguir durante toda a sua vida. É um estilo de vida mais saudável. Então, quando a gente faz uma dieta que propõe comer proteína e gordura, quanto tempo que você vai conseguir comer essa proteína e gordura na sua vida? Porque nós comemos mais é carboidrato. Fruta é carboidrato, verdura é carboidrato. Pães, bolos saudáveis que a gente pode comer são carboidratos. Então, a gordura, o que a gente tem que pensar? Que é mais fácil a gente restringir a gordura. Mas tem tipos de gorduras que são saudáveis. Então, vamos explicar sobre as gorduras. Eu vou falar sobre elas hoje, mas na quarta-feira nós vamos aprofundar para a gente vai explicar sobre os produtos da HND. A gente tem gordura que são saturadas. O que são gorduras saturadas? Em temperatura ambiente, elas ficam duras. São gorduras animais, gordura do bacon, gordura da picanha. Essas gorduras saturadas são essas gorduras todas animais que a gente conhece, de origem animal. Gordura insaturada são gorduras boas que a gente tem. A gente tem os azeites, óleo de coco. A gente tem as gorduras das castanhas, que são gorduras excelentes. E a gente também tem as gorduras trans, que são as gorduras perigosas para a saúde. A gordura do sorvete é uma gordura trans. É uma gordura perigosa para a saúde. Então, essa gordura do sorvete, ela não sai do nosso corpo mais. Então, por isso que a gente não pode tomar sempre o sorvete. A gordura que tem no chocolate também é uma gordura... Às vezes, tem alguns chocolates que a gente compra que acha que ela é diet, que tem um excesso muito grande de gordura. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Gordura da margarina, gente, é uma gordura extremamente ruim para a saúde. Os óleos vegetais, a gente tem opções. É melhor cozinhar com gordura, com a banha de porco, para quem vai cozinhar. A melhor opção que a gente conhece hoje para cozinhar é a banha de porco em pequena quantidade. A segunda melhor opção é o óleo de coco. A terceira melhor é o azeite. Então, é importante a gente ir reduzindo esses óleos vegetais, esses óleos muito processados pela indústria. E reduzir as frituras, de uma forma geral. Então, o Lucas está falando que ele come de tudo, mas não come tudo. Mais ou menos isso. Você pode comer de vez em quando um pouco de tudo, mas isso é de vez em quando. O que você não pode fazer é comer todos os dias errados. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, gente, é para preparar vocês para os clientes que vocês vão ter no mercado, tá? Eu estou preparando para a gente vir depois com os conceitos dos produtos. É tudo que vocês já escutam no dia a dia, mas eu condensei isso numa apresentação. Então, olha o que essa tela está mostrando. O que acontece quando a gente tem uma alimentação com excesso de carboidrato, excesso de gordura? Não é somente a gordura que faz... Olha, o cuscuz é um bom carboidrato, sim. Ele não é ruim, não. É bom comer até em uma quantidade razoável, é bom sim. Não é ruim, não. E quanto mais próximo do natural, é melhor. Quanto menos processado. Quando vocês vão no supermercado, olha a lista de ingredientes atrás do produto. Quanto menos ingredientes, melhor. Por exemplo, iogurte natural. Eu gosto de fazer meu iogurte em casa, que é muito fácil de fazer. Mas, inclusive no meu Instagram, eu coloquei até como fazer leite de coco. Eu vou colocar depois como fazer um queijo, porque eu gosto de fazer tudo mais saudável. Só que o iogurte só leva... Gente, o iogurte teria que ter 2 a 3 ingredientes. Quando a gente compra aquela bandeja de iogurte no supermercado, tem 10 ingredientes. Porque tem um monte de produto químico e até realçador de sabor. Então, as nossas crianças comem aquilo ali que, na verdade, não tem nada de iogurte. Então, vamos lá. Essa tela está mostrando esses cânulos, esses canos são as nossas artérias. O primeiro cano é uma artéria que não está entupida, ela está bonitinha, saudável. Só que aí, devido à má alimentação,
Excesso também de carboidrato, porque a gente acha que somente os alimentos gordurosos que ocasionam isso. Não é verdade. Se você come excesso de carboidrato, carboidrato também vira glicose, vira gordura. E esse carboidrato é até pior do que a gordura. E olhe como é que começa. Começa ficando um nódulo, encostando na paredinha da artéria, começa de tipo machucadinho. E com o passar do tempo, essa gordura vai ficando entupindo o nosso caninho. E esse cano vai ficando entupido. E aí o sangue vai fluir. E às vezes, quando ele vai passar, gente, o que acontece? Ele pode ficar bloqueado, entupido. Por quê? A nossa artéria está comprometida pela quantidade de gordura. Isso a gente chama de infarto. E se for na cabeça, é um AVC. Gente, quantas pessoas que estão com risco de ter um infarto? Várias pessoas. E não são só pessoas obesas, são pessoas que acham que têm a saúde normal. São pessoas que são magras, que acham que come bem. Não é quem está gordo, é quem come de forma errada também. Tem muitos magrinhos que são piores do que os gordinhos, estão com a saúde pior do que os gordinhos. Então aí, gente, olha a situação. A pessoa, devido a um estilo de alimentação errada, vai acumulando isso nas artérias, vai acumulando essa gordura nas artérias e entupindo. E olha, Lucas, eu nunca ouvi falar que a maçã ajuda na limpeza dos vasos, porque a maçã, quando ela chega, ela absorve, quando a gente come a maçã, as fibras, ela pode ajudar, a fibra ajuda na limpeza do intestino, mas não dos vasos sanguíneos, porque a absorção no intestino é como se tivesse alguns caninhos no intestino. E esses caninhos, eles vão sugar. Quando a gente come um alimento, o alimento vai passando, a gente vai para o esôfago, vai para o processo todo digestivo. Quando chega no nosso intestino, o nosso intestino tem algumas agulhinhas que sugam o nutriente da comida para a corrente sanguínea. Se esses caninhos estiverem sujos, a gente não consegue absorver bem. Eu vou falar na próxima aula sobre isso. Então, a maçã, por ter fibra, as frutas, de uma forma geral, a maçã também tem fibra, ajuda a limpar o intestino. Pode ser isso, mas não chega a ajudar nas artérias, a limpar as artérias, não. Pessoal, então, quando a gente nota que a alimentação está ruim, a gente precisa melhorar isso para saúde. Ainda não estamos falando de emagrecimento. Mas agora eu quero que vocês pensem em quem vocês conhecem que está com essa gordura abdominal elevada. Essa gordura é a pior para a saúde. É aquele corpo em formato maçã, ou em formato pera, mas que está com uma quantidade de gordura. Vocês podem medir, gente, na casa de vocês, tá? Pega uma fita métrica. Fita métrica é muito melhor do que balança. Na quarta-feira eu vou explicar para vocês, e para fazer os acompanhamentos dos clientes, a fita métrica é a solução da vida de vocês. Descomplica tudo e a fita métrica mede a realidade. Quando você está emagrecendo de forma saudável, a primeira coisa que você tende a reduzir chama barriga. A primeira coisa que você reduz em uma dieta saudável é a barriga. Não é perna, não é bumbum, não é outra coisa. É barriga. Então, gente, essa gordura, ela é muito perigosa. E a boa notícia é que vocês podem diminuir a hora que vocês decidirem. Então, se vocês pegarem esse momento junto com a gente agora, que vai estar todo mundo focado em cuidar da alimentação e da saúde, você pode pegar essa vibe e reduzir isso. Então, vou explicar para vocês o que acontece. Essa gordura é chamada de aumento. Ela gera uma resistência à insulina, que chama síndrome metabólica. E a gente pode desenvolver doença cardíaca, diabetes e câncer, devido a essa gordura abdominal alta. E aí eu vou explicar para vocês em outras palavras, para ficar mais fácil. Eu vou mostrar essa foto aqui. Olha essa gordura como é que ela fica. Então, vamos imaginar uma bolsa. E essa bolsa,
todos os nossos órgãos estão dentro de uma bolsa. Essa bolsa é a cavidade abdominal. Então, se eu der um soco em você, imagine se alguém te der um soco, não vai entrar dentro do seu intestino, porque nós temos uma bolsa que protege os nossos órgãos, que é chamado de cavidade abdominal, ok? Dentro dessa cavidade abdominal, nós temos nossos órgãos todos ali. E aí, gente, o que acontece? Essa gordura encapsula os nossos órgãos. Essa gordura, ela fica encapsulando tudo. E aí, ela atrapalha o funcionamento. Imagina o coração bater quando ele está cheio de gordura. Vocês acham que o coração tem que fazer esse movimento? Igual uma bomba. Se ele estiver cheio de gordura, ele vai bombear o sangue da forma igual? Vocês acham que o intestino, o rim... Gente, o rim, quando ele está cheio de gordura, essa gordura inflama o rim. E está lotado de gente com gordura no rim, não, no fígado. Está lotado de gente com gordura no fígado, gente. Dá uma doença hepática, que é tipo uma hepatite. Que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome, mas tem muitas pessoas que estão com, esqueci o nome, que é gordura no fígado. Várias, e mata, gente. A ex-mulher do marido da minha mãe, que ele é viúvo, ela morreu com esse problema, gordura no fígado. Então, tem muitas pessoas hoje que estão com gordura no fígado, já sabem, estão tentando diminuir, mas não sabem como diminuir. E a gente pode ajudar. Eu vou falar na quarta-feira como que vocês vão ajudar essas pessoas. Esteatose hepática. Exatamente, Edmar. Esteatose hepática. Esteatose hepática é como se é a inflamação do fígado. O fígado fica com aquela camada de gordura. Gente, se vocês olharem na internet, fígado com gordura visceral fica horrível. Então, gente, é hora de reduzir, é hora de cuidar. Sabe por quê? Você sabe, a gente fica preocupado com a casa tá bonita, com o carro tá bonito, só que não cuida de onde que a gente mora no nosso corpo. Porque se a gente amassa o carro, tem uma batida, vai lá e amassa, a gente pode consertar, não pode? Se o encanamento da sua casa tem um problema, a gente pode consertar. Se o chão tiver um problema, a gente consegue resolver. Mas a gente não consegue resolver os problemas de saúde porque a gente mora no nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é a nossa casinha, é onde que a gente mora. Então, aqui, essa gordura visceral. E aí, eu vou voltar à questão do açúcar. Açúcar mata. Ele não só engorda, ele é tóxico, ele é cancerígeno, ele é tão nocivo quanto o cigarro ou álcool. Várias pesquisas mostram que o açúcar vicia igual cocaína. Então, nos primeiros dias de reeducação alimentar, você provavelmente vai sentir fraqueza, cansaço, dor de cabeça, por causa do vício com açúcar e com carboidrato. Gente, e é incrível. Nos primeiros dias que a gente tira o açúcar e tira o carboidrato, a gente sente super mal por causa do vício com açúcar. E é a maior dificuldade nos primeiros dias de dieta. Você sente cansaço, sente dor de cabeça, sente tudo de mal por causa do açúcar e do carboidrato. E olha a quantidade de açúcar que a gente está consumindo. O Brasil é o maior produtor de açúcar, ele é o quinto em consumo de açúcar. Por ano, as pessoas consomem um carrinho esse carrinho de mão aí de açúcar por ano. O açúcar ele é viciante igual a cocaína. Tem vários estudos que mostram que ele é viciante como cocaína. Então, gente, Pois é, gente, o açúcar, e tem várias pessoas que, por exemplo, faz suco, adoça e os filhos tomam todo dia suco com açúcar. E é tão incrível, gente, porque aqui em casa não tem açúcar. Eu não consumo açúcar. E eu sinto hoje o gosto da comida diferente, só que é um hábito. Não estou falando para vocês tirarem açúcar da casa de vocês, mas já é um bom começo diminuir o açúcar. Diminui um pouquinho do açúcar que já vai ajudar. Se você diminui um pouquinho, vai diminuindo um pouquinho, até diminuir o máximo possível. Hoje, por exemplo, no meu lanche da tarde, eu tomei iogurte natural com um kiwi picado e farinha de coco que eu fiz.
Tá lá no meu Instagram como é que faz. Facílimo de fazer. Um coco, eu fiz farinha, fiz leite, muito facinho de fazer. E aí, gente, eu fiz e coloquei um pouquinho de granola também que eu fiz, que eu ensinei a receita. Tomei esse iogurte no lanche da tarde. Antigamente, quando eu ia tomar esse iogurte, eu tinha que colocar açúcar. Iogurte natural. Hoje, meu paladar já habituou. Eu tomo chá sem açúcar, eu tomo café sem açúcar, mas porque eu aprendi. Antigamente, eu era viciada em açúcar. Açúcar demerara, açúcar mascavo são açúcar, do mesmo jeito. O que difere é porque é um pouco mais saudável. Qual que é a forma melhor? A forma melhor é você evitar ao máximo de consumir. A gente tem opções que eu vou falar na quarta-feira para o uso do açúcar, tá? Tem adoçantes saudáveis. Não tô falando, não é qualquer adoçante. Tem adoçante natural que são bons. O stevia, o xilitol, para fazer alguns tipos de doce, eu aconselho eles. Para o dia a dia, se você poderia utilizar, por exemplo, o açúcar mascavo ou demerara na metade que você usa hoje. Tenta reduzir pelo menos a metade do açúcar. Suco natural, pessoal, o stevia é muito bom também, tá? E ele é mais barato. As pessoas não gostam muito do doce do stevia, mas ele é muito melhor do que o açúcar. As pessoas têm muito hábito de tomar suco depois das refeições, suco natural. Só que a gente tem que ter cuidado, porque o suco, em 15 minutos, está dentro do seu... já virou açúcar. Se você toma o suco natural e ainda coloca açúcar, é um monte de açúcar que tem. Então, se for fazer o suco, tenta fazer da fruta mesmo. O mínimo de açúcar possível. E principalmente para as crianças. Então, nós temos hoje mais de 350 milhões de diabéticos no mundo. Pensa nisso, gente. E eu vou explicar para vocês que a gente tem 2 produtos que são sensacionais para diabético. Que vocês vão vender demais. Que a melhor coisa são esses produtos para diabético que ajudam muito no resultado. E a gente tem 2 produtos que são ótimos, tá? Então, eu vou falar com Então, o tamanho do problema é muito maior. E aí, aqui está mostrando qual que é a quantidade de açúcar que a gente tem nas frutas. Fruta também tem açúcar, gente. É açúcar. Vocês estão vendo minha tela aí? Chá verde, eu não vi a pergunta. Chá verde e o chá de frutas vermelhas, ele tem açúcar? O chá verde e o chá de frutas vermelhas, eles são adoçados com maltodextrina. É um tipo de adoçante. Eu vou explicar para vocês. É um tipo de açúcar, digamos, mas eu vou explicar para vocês na quantidade que está no chá, não tem problema vocês usarem não, tá? E é uma opção. Eu gosto muito de fazer o suco, por exemplo, ontem eu fiz o suco de abacaxi, uma rodela de abacaxi, um limão, limonada suíça que eu fiz com abacaxi e o chá de limão. Fiz e tomei, gente, forte o chá. Tomei esse chá, era mais ou menos umas 9 horas da noite. Chá não, gente, eu tomei suco, eu fiz gelado, coloquei o chá, coloquei abacaxi e coloquei o limão. Eu faço chup-chup, que é geladinho, aqui em Belo Horizonte a gente chama de chup-chup. Eu faço geladinho com abacaxi e com chá de limão, que eu adoço com chá de limão. Gente, eu não dormi ontem, eu fui dormir 5 horas da manhã por causa desse chá de limão. Eu tomo ele durante o dia, eu não sinto tanto. Ontem eu tomei à noite. É muito forte mesmo o chá. Eu só senti porque foi à noite. Então, deu essa diferença, assim, muito grande que quando eu fui dormir, estava clareando o dia por causa do chá de limão. E aí, gente, o que eu quero falar com vocês? Tem açúcar na fruta. Tem gente que quer fazer dieta que consome um monte de fruta à noite. Um monte de fruta. E aí consome a fruta antes de dormir. Laranja demais. Quer fazer um suco de laranja? Coloca 5, 6 laranjas. Então, o açúcar da fruta, ele chama frutose. A fruta tem açúcar. Só que é um açúcar bem melhor do que esse açúcar aqui.
Ó, cada quadradinho desse é uma colher de açúcar. Olha quantas colheres de açúcar tem em uma latinha de refrigerante. São 10 colheres de açúcar. Se não tivesse tanta substância química no refrigerante, quando a gente tomasse o refrigerante, a gente ia desmaiar. Porque o nosso corpo não iria tolerar uma quantidade tão grande de açúcar de uma vez. Então, pensa, gente, são 10 colheres de açúcar no refrigerante. Ô, Valmir, eu vou explicar sobre a questão dos produtos para diabetes na quarta-feira, porque tem muito conteúdo. Eu estou explicando para vocês a base, para vocês entenderem tudo que eu vou falar daqui a pouco. E porque vocês precisam entender isso para vocês atuarem com os clientes. Isso que eu estou falando é muito importante. Na quarta, eu vou falar esmiuçado tudo sobre hábitos alimentares, tudo sobre produto, que vocês precisam saber também tirar as dúvidas. Gente, exatamente, Paulo. Então, nós temos, eu não lembro o nome do ácido, é um ácido que tem no refrigerante, láurico, esqueci o nome, que a gente ele engana o nosso paladar, a gente consegue não desmaiar. Pessoal, não, a pessoa me perguntou aqui, falou que a irmã não deu certo com chá. Gente, eu vou falar sobre isso na quarta-feira. Por quê? A pessoa, como tudo na vida, a pessoa toma chá de erva cidreira, ela pode ter uma alergia do chá de erva cidreira. Ela toma soja, gente, é uma planta, pode ter alergia de soja. Leite, a pessoa pode ter alergia de leite. Então, às vezes, a pessoa tomou chá, mas eu vou explicar para vocês que muita gente que não dá bem com chá, porque toma de forma equivocada, de forma errada. Toma de estômago vazio chá de limão e a pessoa às vezes não acostumou. A pessoa às vezes tem labirintite, exagerou no chá de limão. Tudo isso eu vou explicar na quarta-feira para vocês, vão entender tudo dos produtos de nutrição. Não precisa se preocupar que eu vou explicar tudo na quarta-feira. E aí, gente, aqui está mostrando a quantidade de açúcar. Olha o biscoito Oreo. 4 biscoitos tem 6 colheres de açúcar. E a gente acha assim, coitadinho do nosso filho, ele precisa comer biscoito. Gente, eu passo mal de ver criança comendo esse tipo de biscoito, tomando refrigerante. Eu já vi gente colocando... Nossa, ele com sorvete, Pierre. Isso já é o caos. Gente, tem gente que pega o biscoito, o bico da criança e molha no refrigerante. Criança não sabe beber refrigerante. Eu passo mal quando eu bebo refrigerante porque o ácido dele, eu sinto mal na minha boca, muito forte. Eu não fui criada bebendo refrigerante, então não tenho esse hábito. Os filhos de vocês, se vocês tirarem esse hábito deles, quando eles tomarem refrigerante depois de velho, igual comigo, eles não vão sentir bem. Eu sinto mal de tomar Coca-Cola. Eu não bebo porque eu sinto mal, porque eu não bebia desde nova, eu não fui acostumada. Foi uma coisa boa, ainda bem, né? Porque eu já era gordinha. Se tomasse refrigerante, aí ia ser mais uma bolinha, né? Mas o refrigerante minha mãe nunca deu. E aí, gente, olha o Red Bull aí, gente. A gente pensa que o Red Bull não é tão ruim. Outra coisa, gelatina, pessoal. Gelatina, as pessoas têm uma impressão que é a coisa mais saudável do mundo. Gelatina tem muito açúcar. A outra gelatina tem muito produto químico. Suco de laranja. Gente, suco de laranja também tem açúcar demais. Esse suco que a gente compra no supermercado é igualzinho refrigerante. Eu vou explicar para vocês o que vocês podem comer e eu como de tudo, mas eu vou explicar que tem versões mais saudáveis, tá? Então, eu vou explicar também como que vocês podem olhar o rótulo da comida. Então, ali, um copo de refrigerante tem 20 gramas de açúcar, 20 gramas de carboidrato. O suco de laranja, iogurte adoçado, ketchup, leite condensado, chocolate em pó, chocolate em barra, biscoito recheado, cereal matinal, brigadeiro grande, tudo isso, gente, é muito carboidrato. Isabela, posso comer de vez em quando? Pode, gente, mas é de vez em quando. Não é para tirar isso. Tem pessoa que toma todo dia refrigerante, todo dia chocolate, quase todo dia o biscoitinho, todo dia o sundae. E eu quero que vocês pensem como que os filhos de vocês estão alimentando. Se está tomando quase todo dia e comendo isso. Eu sou muito preocupada com as crianças, ainda mais depois que eu fui mãe, gente,
Porque um adulto comer isso já é péssimo, mas quando uma criança come é pior ainda, porque ela está sendo criada, a base dela toda ali da alimentação está sendo criada de uma forma totalmente equivocada. E aí, qual que é o malefício? Refrigerante. O sabor que refrigera, desnutre e engorda. Por quê? Uma latinha de refrigerante tem 10 colheres de açúcar, são 150 calorias. Se você tomar uma latinha por dia, a mais da sua quantidade de calorias, só uma latinha por dia em um ano, você engordou 6,75 kg. Se você fizer tudo igual na sua alimentação e você está mantendo peso, e você começar a trabalhar numa empresa e todo dia depois do almoço você toma um copo de refrigerante ou uma latinha de refrigerante, em um ano você engordou 6 quilos. Eu já tive muito cliente que reclamou o seguinte, que começou a trabalhar numa siderúrgica, numa empresa que tinha máquina de refrigerante. Em um ano engordou 10 quilos e podia tomar à vontade, suco ou refrigerante. Então, vocês vão se deparar com pessoas que engordaram 10, 15 quilos em um ano. Muito por causa de consumo de refrigerante. Começou a trabalhar no shopping, passou a tomar refrigerante todo dia. Não 6 quilos, gente, quase 7 quilos. Em 2 anos, 14 quilos. São 3 pacotes de arroz quase. E aí, gente, o refrigerante desnutre e engorda. Quais são os problemas que o refrigerante causa? Obesidade, osteoporose. Por quê? O refrigerante tem íons negativos. Ele cola nos nossos minerais que são positivos. Então, ele manda embora tudo que é os cálcios, selênio, zinco, os nossos minerais do nosso corpo. E aí o refrigerante causa aumento do colesterol, hiperatividade e insônia, principalmente em criança. As crianças ficam fora de controle, hiperativas demais. Ansiosas, porque ele aumenta muito sua quantidade de açúcar. Te dá uma energia fora do normal. O corpo libera a insulina, sua quantidade de açúcar baixa demais, então dá vontade de tomar mais refrigerante. A criança toma, então ela vai ficar sempre nesse alto e baixo e gera uma sensação de hiperatividade e insônia. Alergia, gente, refrigerante dá muita alergia. Todos esses alimentos que são muito processados pela indústria dão muita alergia. E eu falar com vocês que eu tinha alergia de tudo que vocês pensarem. Por quê? Comi errado. E remédio demais, tudo demais. Essa palavra, minha língua embola. Aterosclerose, cáries dentárias, cálculo renal, desnutrição e diabetes. Vale a pena parar de tomar refrigerante? Meu conselho é parar de tomar, porque vocês nem vão lembrar qual que é o sabor do refrigerante, não vai fazer falta depois. Só que se você não consegue por enquanto, tenta ir diminuindo. É mais fácil parar do que ir diminuindo. Por quê? Se você vai diminuindo aos poucos, você vai sentindo a dor aos poucos. Se você para, você sente a dor de uma vez. Então, é melhor quando a gente toma uma decisão. Quem toma muito, é melhor já tomar uma decisão de parar. Tem um livro que chama O Príncipe, né, de Maquiavel, que fala que é melhor fazer o mal, fazer de uma vez, né? Mas não é o mal, gente, é o bem esse lado aí. Se a gente vai fazer alguma coisa, é melhor fazer de uma vez, que você já sofre de uma vez só e não fica sofrendo aos poucos. Quando você passa de um determinado tempo, você nem sente mais vontade. Aqui, gente, essa figura que eu coloquei é para demonstrar para vocês esses... Olha para você ver, gente, esses balinhas que a gente dá para as crianças. Tem muito aspartame, e aspartame é terrível para a saúde, dá muita alergia, muita alergia. E às vezes a gente come aqueles chicletes, aquelas coisas ali que dão, que a gente acha assim, não tem açúcar, mas tem muita substância química. Quando eu estava grávida da Antonella, eu comprei um chicletezinho daquele Mentos e chupei. A Antonella mamava no peito. A Antonella foi para o hospital de alergia. Pra você ver, por causa de tanta substância química que eu consumi e deu alergia nela, por causa dos corantes, daquele chiclete. Foi um Mentos, um Mentos rosinha, e eu consumo muito pouco. E foi esse dia, eu estava amamentando, estava lá em Cuiabá. Então, gente, é muito importante evitar.
As crianças não precisam disso. A gente não precisa, mesmo que de vez em quando tente evitar. As crianças, principalmente, o aspartame é terrível. E também, gente, adoçante com aspartame. Adoçante que tem aspartame. Porque às vezes a gente está escrito lá, estévia, é porque contém estévia, mas não é totalmente estévia. Aqui a gente vai falar sobre sal de cozinha, sal refinado, gente. Tudo que é refinado, finado vem de morto, não vem? Refinado. Tudo que é refinado faz mal para a saúde. Porque quando a gente refina farinha, sal, quando a gente faz esse processamento, a gente perde grande parte dos nutrientes. Então, o sal de mesa, gente, ele é tratado até com alvejante, para ele ficar puro. Só que aí o sal de mesa não ajuda em nada, não serve para nada, porque todos os minerais já foram tirados. O que é melhor, gente? É vocês utilizarem o sal marinho, o sal que não seja refinado. Aqui na minha casa a gente utiliza sal rosa, mas vocês compram aquele sal mesmo em pedrinha, coloca o moedor e usa aquele sal mesmo normal, sal marinho, que é muito melhor para a saúde. Só que toma cuidado também com o sal que está embutido. O sal, o cloreto de sódio, é um conservante também. Então, a gente tem nesses embutidos, peito de peru, a gente acha que é saudável, mas tem muito sódio. Todos esses embutidos, gente, tem muito sódio. Então, toma cuidado com a quantidade de sódio que tem do cloreto de sódio nesses alimentos aí, tá? E aí, resumindo tudo, o que acontece, gente? A nossa alimentação está desequilibrada. A gente come excesso de gordura, açúcar e sal. Excesso do que é gostoso. Tudo que tem gordura, açúcar e sal é gostoso no apetite. Pensa na comida que vocês mais gostam. Então, é o sal de churrasco, sal de parrilha. Eu nunca vi esse nome de sal de parrilha. Sal de churrasco é melhor, porque ele não está refinado. Então, é uma das possibilidades, utilizar ele para poder, no moedor. Pode utilizar ele mesmo. Pessoal, então, o que está acontecendo? Pensa na comida que vocês mais gostam de comer. Todo mundo fazendo esse exercício. Geralmente, a comida que você mais gosta tem ou excesso de gordura, ou excesso de açúcar, ou excesso de sal. Aqui está escrito gordura saturada, mas a gordura pior é a gordura trans, que é a gordura feita pela indústria. Então, a gente tem uma infinidade de alimentos, então a gente come muito disso. E baixa oferta de vitaminas, proteínas, fibras, gorduras insaturadas e água. Então, isso gera um desequilíbrio no nosso corpo. E o desequilíbrio que gera doença. O corpo em equilíbrio, a gente tem menos problemas de saúde, a gente tem imunidade melhor. Então, o equilíbrio nutricional, a gente tem a saúde melhor. A gente vê que as pessoas que começam a fazer o processo de emagrecimento e estão melhor alimentadas, elas estão seguindo uma alimentação mais saudável, todas elas falam comigo que elas pararam de sentir dor de cabeça, colesterol acertou, de pressão está tranquilo, glicose melhorou, a pessoa não sente tanto dor de cabeça mais, porque o corpo fica equilibrado, ok? Eu não estou falando de cura, gente, porque aqui não é milagre, é de equilíbrio. Você vai dar o combustível que presta para o seu corpo. Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem. Quem aqui tem cachorrinho em casa? A Rita levantou a mão, eu vi ela ali. A Rita tem cachorrinho. Pensa o seguinte, o cachorrinho que vocês têm em casa, ele come comida ou ração? A maioria, gente, costuma comer ração hoje em dia. Antigamente era comida e hoje é ração. Por que come ração? Porque a ração tem todos os nutrientes que o cachorrinho precisa. A ração, gente, vocês podem olhar no rótulo, tem até ômega 3. Você não come ômega 3, mas seu cachorro come.
Gente, o cachorro que come ração, ele adoece menos. Ele tem o pelo mais bonito. O cocôzinho do cachorro é um cocôzinho diferente. Ele não fica obeso e ele tem menos problemas de saúde. Porque a ração tem o que o cachorro precisa. Só que a nossa comida não tem o que o nosso cachorro precisa, porque quando ele come a nossa comida, ele não tem os nutrientes que ele precisa. E aí, gente, quando a gente começa a comer de uma forma equilibrada, com as vitaminas, os minerais, as proteínas, pensa como que você vai ficar. Se o pelo do cachorro que come a ração fica bonito, o cabelo fica bonito. Gente, meu cabelo tá quase na cintura. Olha aqui, eu vou colocar, não dá pra ver aqui. Meu cabelo tá enorme. Olha que tanto de cabelo. Eu tinha 20 e poucos anos, meu sonho era ter cabelo grande, o cabelo não crescia. Quebrava tudo, o cabelo ficava fraco, quebrava, eu tinha que sempre estar cortando. Eu tô velha agora e o cabelo tá crescendo, igual mato. O cabelo cresce, 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 cresce. Por quê? Por causa da nutrição adequada. Quando você dá para o seu corpo o que ele precisa, ele funciona melhor. E vocês vão sentir isso, o equilíbrio nutricional. E aí, gente, o problema, como eu já falei, é que a gente não sabe os nutrientes que são contidos nos alimentos que a gente produz, que a gente consome. A gente não sabe a quantidade desses nutrientes. A gente não sabe quais os nutrientes que a gente precisa diariamente e qual a quantidade diária deles. E, gente, qual que é a questão? Agora nós vamos passar para uma outra situação hoje. A alimentação, ela está nas mãos das donas de casa, da gente que é dona de casa. Só que as donas de casa, os nossos pais, as nossas mães, não sabem nada de nutrição. A gente come a mesma coisa que as nossas avós davam para as nossas mães. Já pensaram nisso? A gente come a mesma coisa que a nossa mãe foi habituada a comer há muitos anos atrás. Só muda se você decidir mudar. Mas, geralmente, no último desafio, minha prima estava participando. Quando eu era pequena, eu ia na casa da minha prima. Na minha casa, a gente nunca tomou refrigerante, nunca tomou muito suco. Mas, principalmente, porque eu já era mais gordinha, né? Então, minha mãe já tomava alguns cuidados. E aí, gente, na minha prima, todos os dias que eu ia na casa dela, a gente tomava suco de caju à tarde. A minha prima, conversando comigo, ela falou assim, Isabela, eu não consigo na dieta ficar sem o suco de caju. Eu tomo todo dia à tarde. Eu falei, gente, isso é da sua mãe. Você copiou igual. E as filhas dela também tomam suco de caju todos os dias. Isso veio lá do passado. Então, 5% é questão de genética, gente. 5% de doenças, obesidade, câncer, 5% é genética. 30% são os hábitos que a gente herda. 5% é genética, 30% são os hábitos que a gente herda do entorno. Da mãe, do pai, dos tios, dos avós, a gente herda aqueles hábitos. E a gente tem aproximadamente 20 diferentes pratos de comida que a gente come ao longo da vida e vai revezando entre esses pratos, gente. Olha que coisa! São 20 diferentes pratos. Geralmente vem dos avós. E a gente até cria emoção com esses pratos. Por exemplo, quando eu como um determinado tipo de bolo de cenoura, eu lembro da minha mãe. Um frango assado que eu faço do jeito que minha mãe fazia. Igual, gente. É a mesma coisa. Eu fui na casa da minha irmã tá no desafio, minha irmã postou a foto de um frango que ela fez. Ela faz igual eu faço, porque a gente aprendeu com minha mãe. Ela postou foi a receita de um peixe. Perguntaram como que ela fazia tilápia. E ela escreveu a receita, ela é minha irmã. Eu faço a tilápia do mesmo jeito que ela. Eu fiquei até assustada. Falei, Carol, eu faço tilápia do mesmo jeito, porque nossa mãe faz assim. Então, a gente come igual os nossos pais. Somente muda se a gente quiser mudar. E aí, os nossos filhos vão ser igual a gente. Então, são mais ou menos 20 diferentes pratos. E a comida que a gente costuma comer nos 10 primeiros anos da nossa vida é a mais importante, porque a gente repete
e a gente cria o paladar nesse período. Eu atendo muitas pessoas, e vocês também vão atender, do que a gente que eu chamo de paladar infantil. São muitas, gente. Eu tenho uma pessoa mesmo que eu estou numa luta com ela para ter resultado. Ela está emagrecendo, mas é muito difícil porque ela tem um paladar totalmente infantil. Ela é igual a criança. Ela gosta de comer só o que... Igual criança que eu falo, é que assim, ela não aceita outro tipo de comida. E é tipo assim, é só comida que é fast food mesmo. E ela veio desde novinha comendo assim. E hoje já está com vários probleminhas de saúde. Ela tem 30 e poucos anos, mas está precisando desesperadoramente emagrecer, mas o paladar dela é infantil. Então, a gente precisa estar melhorando isso, porque os filhos vão criar memória, eles vão gerando gosto do que eles gostam de comer nessa fase. Eu vou dar também algumas dicas para quem tem criança, tá? Como que pode agir, mas a criança, você precisa testar o mesmo alimento de 7 a 10 formas diferentes desse alimento. A criança, geralmente, ela não gosta de uma textura do alimento. Você precisa tentar dar outras texturas e repetir aquele mesmo alimento e insistir com ela, para ela criar paladar. Se ela habituar a comer alimentos muito doces, ela vai se habituar com aquele paladar mais doce. Se ela conseguir habituar alimentos com muito sal, a mesma coisa. Então, a gente tem a responsabilidade de ajudar os nossos filhos já criar essa consciência alimentar. Se essa comida tem excesso nos 10 primeiros anos, a gente vai ter excesso o resto da vida. Olha essa questão, gente. 10 primeiros anos de vida, se a gente come com excesso, a gente vai ter excesso o resto da vida. Então, gente, o ideal é comer junto. Tá certo, Heloísa. O ideal realmente a criança é comer junto. Só que comer junto com vocês e precisa também os pais comerem certo. Então, a criança imita os pais. E a gente também tem um problema que a gente vai, por exemplo, o dia que tem refrigerante, a gente comemora, a gente fala assim, tem refrigerante, tem chocolate, tem sorvete. A gente não comemora, tem alface, tem salada. Então a gente comemora, fala coisas que a gente não se dá conta na frente dos nossos filhos e é justamente essa informação que eles guardam. Então, herança de doença. O que comem os pais, comem os filhos. O pai termina gordo, o filho também. Então, se você come junto com seu filho e você come errado, ele vai comer errado também. Ele imita você. Não é o que você fala, é o que você come no dia a dia. Enquanto ele tem 1, 2, 3 anos, você até consegue obrigar ele a comer. Que também é difícil. Mas depois que passa determinada idade, ele come o que você come. A minha filha de 1 ano e 7 meses, ela come mix de castanha, ela come granola, ela come o que eu como. Ela come omelete, ela come tudo que eu gosto. Não é o que eu dou, ela nunca comeu papinha. Eu queria que ela comesse papinha, gente, porque é muito mais prático também. Mas ela sempre, desde pequenininha, ela gosta de comer o que eu tô comendo. Dá na minha boca. Então, assim, geralmente as crianças, talvez em grau menor, copiam a gente. Então, é importante a gente dar esse exemplo. Então, há comidas que fazem as pessoas ficarem diabéticas, obesas e com gastrite. Então, tudo isso é resultado da alimentação. Gente, tem gente demais que vocês vão poder ajudar, que vocês podem atender com os produtos que eu vou explicar para vocês na quarta-feira. Tem muitas pessoas precisando. Tem uma infinidade de pessoas, de crianças, e vocês vão ter pessoas, vão ter clientes que vão falar com vocês que querem que vocês cuidem dos filhos. Eu não cuido de um filho se o pai não estiver fazendo, porque o problema geralmente é o pai, não é o filho. Então eu falo assim, você primeiro tem que cuidar de você e do seu marido. Faz isso junto. E se os filhos comem as mesmas coisas que os adultos comem, eles terminam com as mesmas doenças. Por exemplo, se um pai teve diabetes com 40 anos e o filho come a mesma coisa que ele, vai ter diabetes também. Mais cedo do que com 40 anos, mais ou menos com 30 e poucos anos vai ter diabetes. Porque a alimentação do pai no passado geralmente era melhor, com maior qualidade.
E a gente começa a copiar isso todos os dias. Come errado, come todos os dias. Depois de 30, 40, 50 anos, o nosso corpo começa a funcionar mal. E isso começa a ficar doente. Então, o resultado da má alimentação não vem no primeiro dia que você come errado. É uma coisa que vai sendo construída diariamente durante muitos anos. Mas o resultado, gente, é igual ao cigarro. Quando uma pessoa para de fumar, o pulmão dela se recupera durante alguns anos. Quando a gente também começa a se alimentar melhor, o nosso corpo ele tem um poder que chama autocura. Como que funciona isso? Nós demoramos em torno de 10 a 12 anos para produzir um rim novo. Como que funciona? Todos os dias morre e nasce célula no nosso corpo. Morre e nasce célula, morre e nasce célula, morre e nasce célula. A gente fica, o nosso corpo está vivo. Está nascendo e morrendo células o dia todo. Se a gente come bem, com nutriente, essas células vão nascer células bonitas, saudáveis, células boas. Se a gente come uma alimentação muito deficitária, é igual uma mãe que está grávida, que come uma alimentação ruim, o filho não nasce com a mesma saúde de uma mãe que come bem. Então, se nasce e morre célula todo dia, e você come mal, você vai ter um rim com saúde pior, você vai ter um corpo com a saúde pior. Não é só a pele do rosto, o cabelo que fica feio. Dentro de você, se por fora tá ruim, por dentro também tá. Então, qual que é a boa notícia? Se você resolve mudar a sua alimentação hoje, com o decorrer de 1, 2, 3 anos, seu corpo vai mudando tudo completamente. Então, você vai melhorando tudo. Não é só estética. Tudo você vai melhorando. E com o decorrer de 4, 5, 6 anos, você vai olhar a sua foto e falar assim, gente, não acredito. Não é possível. Há 10 anos atrás, hoje eu estou muito melhor do que eu estava 10 anos atrás. E isso é o resultado de cuidar da sua casinha, que é seu corpo. E é isso que nós vamos ensinar para vocês. Não é só cuidar e ganhar dinheiro. Isso vai ser a consequência de todo o ensinamento que vocês vão aprender. Mas também é vocês cuidarem da saúde de vocês e das pessoas que vocês mais amam, que estão pai, mãe, filhos. E aqui, gente, eu coloquei aqui, ó, a gente termina gastando muito mais dinheiro com médicos, remédios, consultas, radiografia, internação e funerais, do que se a gente cuidasse da alimentação antes. Fica mais barato a gente alimentar da forma correta do que a gente alimentar de forma errada. Qual que é a consequência a longo prazo? Infarto, derrame e câncer. 70% das mortes são causadas por infarto, derrame e câncer. 50% poderia ser evitado com a nutrição adequada. 70% das consultas médicas estão relacionadas à má alimentação. Gente, isso são dados do Ministério da Saúde. 70% das consultas médicas são relacionadas à má nutrição. Então, vamos dar um exemplo. Eu tomava remédio todo dia para dor de cabeça. Eu não bebia água. Eu passei a beber água. Um dos sintomas de desidratação é dor de cabeça. Eu tomava remédio, eu melhorava minha dor de cabeça. Eu bebia pouca água. Quanto que eu preciso beber de água? Pelo meu peso, são 2,6 litros de água. E eu bebia 1 litro. Então, tinha muita dor de... Nem 1 litro, eu acho. Então, tinha muita dor de cabeça e infecção de urina direto. Eu ia no médico, o médico me passava remédio, tanto para dor de cabeça, já fiz um monte de exame. Eu nunca fui no médico, ele me falou que era água. Eu já fiz um monte de exame para saber o que era minha enxaqueca, porque era uma dor de cabeça assim, diária. Todos os dias eu tinha dor de cabeça. E era uma coisa simples, gente, que era só água. Hoje eu não tenho mais dor de cabeça. E eu noto que quando minha cabeça começa a doer, é só tomar água que melhora. Por quê, gente? Desidratação. Muitas pessoas vão sentir isso. Quando estiverem utilizando os produtos da Rinodê também. Por quê? O chá, ele é aquarético. Você elimina muita água ruim.
Não é que te desidrata, você elimina aquele líquido retido. Se você não toma água, você sente uma dor de cabeça com chá, que é fora do comum. Mas é por causa da falta de hidratação. Então, igual eu estou falando aqui com vocês, um monte de doença a gente poderia ser evitada com uma nutrição adequada, com uma quantidade de água adequada no dia. E para finalizar, gente, qual que é o conceito? Dieta é tudo que a gente escolhe para alimentar. Pode ser uma dieta balanceada ou não. Só que nutrição é um processo complexo. Porque a gente tem que colocar os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo funcionar de forma adequada. A gente tem que colocar os nutrientes corretos para o nosso corpo funcionar adequadamente. É igual o exemplo do cachorrinho que eu dei. É igual o exemplo da planta. Eu tenho um jardim na minha casa. Eu sempre coloco um adubo nas minhas plantas, no período correto. Porque o adubo tem as vitaminas, os minerais que a minha plantinha precisa. Então, eu preciso me nutrir com tudo que o meu corpo precisa, colocar os nutrientes certos para ele funcionar adequadamente. Isso que é nutrição. E aí, gente, a gente tem 4 processos, 4 fases no processo de digestão. A gente tem que ingerir o alimento, a gente precisa digerir o alimento, absorver, assimilar para ativar a célula. Ingerir, vamos pensar o seguinte, proteína. O nosso cabelo tem queratina. Se eu comer cabelo, eu não assimilo o cabelo sai. Não assimilo. O alimento que eu como, ele tem que ser absorvido, ser assimilado para ativar a minha célula. E aí, gente, como a gente viu aqui nessa apresentação, está demonstrado cientificamente que muitas pessoas morrem por má alimentação. Não seria lógico que o governo fizesse campanhas contra a gordura e a má nutrição? Sabe por que não é feito? Porque as mesmas indústrias que produzem a comida, as mesmas famílias ricas do mundo, são as indústrias que produzem os medicamentos. As indústrias de medicamento, elas comandam a economia mundial. São muito fortes. Gente, quem toma remédio, por exemplo, para pressão alta, toma a vida toda. Todo mês. Pensa, todo mês deixa um dinheirinho lá na farmácia. Fica dependente daquilo, pressão alta, colesterol, diabetes, a vida toda. E tem muita gente tomando. Então, por que não tem campanha contra gordura e má nutrição? Porque os mesmos donos, a indústria farmacêutica é gigante, gente, é muito dinheiro envolvido. E assim, eu tive muitos clientes que eram da indústria farmacêutica, que era representante de medicamento. É incrível como que o mundo é assim corrupto, né? Nesse aspecto, os médicos ganham muito por indicar remédios, os médicos ganham viagem, ganham muito, muito quando eles indicam os medicamentos para os pacientes. Então, não é interessante para a indústria que todo mundo fique magro, bonito e saudável. Não é interessante. Não é interessante que eles produzam uma granola que é super saudável, cheio de castanha. Porque eles produzindo uma granola que tem óleo, que tem açúcar, que tem só aveia, é muito mais barato do que uma granola saudável. Então, a indústria quer ganhar muito dinheiro. E por querer ganhar muito dinheiro, eles não estão preocupados com a nossa nutrição. Então, por isso que não tem campanhas contra isso. E, gente, outro ponto que a gente pode pensar, se as doenças começam a nível celular, o correto é que a gente nutra as nossas células adequadamente. E por que a gente não faz? As doenças começam a nível celular. Qual que é a solução? Nutrir as nossas células. Então, a gente precisa dar para o nosso corpo proteínas de qualidade. Nós vamos aprender isso na quarta-feira. Antioxidantes, nutrientes, água, minerais, vitaminas, fatores botânicos, fibras e gorduras insaturadas. Quando a gente dá isso para o nosso corpo, ele funciona diferente. E todos vocês,
que estão me assistindo aqui hoje podem tirar uma foto hoje do rosto, do corpo de vocês e seguir os princípios que a gente vai explicar na quarta-feira, daqui 1, 2, 3 anos, e começa a monitorar, vocês vão ver que vocês vão ficar melhor, mais jovens, mais bonitos, mais saudáveis, quando vocês começarem a cuidar dessa parte que é a alimentação. E, consequentemente, também, vocês vão conseguir ajudar várias pessoas que estão precisando, vão conseguir ter uma renda extra. Hoje eu atendo, gente, meus clientes, tudo pela internet, mando pegar os produtos lá. E o que eu faço? Vocês vão aprender a fazer isso. Eu só compartilho os meus resultados. Eu falo do shake, falo do chá, falo dos produtos todos que vocês vão aprender tudo na quarta-feira. Beleza? Então, eu quis passar para vocês um pouco da base da nossa alimentação, como que está hoje. Para na quarta-feira a gente falar sobre os nossos produtos que são incríveis. Eu sou apaixonada com a nutrição da Rinodê. Não só com os produtos, mas com o custo-benefício. Eles são sensacionais. E com a facilidade que a gente tem de vender esses produtos e entregar para as pessoas. Eu sou produto do produto, porque eu consumo todos os produtos da minha casa. E com isso, gente, toda a minha família consome. Todos os meus amigos consomem produto também. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Como que vocês podem montar uma carteira de clientes, de pessoas que consomem todos os meses. De pessoas que vão trocar o pãozinho, que vão trocar a comidinha errada por um shake. Simples. Com tudo que o corpo delas precisa. Mas isso tudo eu vou explicar para vocês na quarta-feira. Beleza? Gente, muito obrigada. Eu vou ver como que faço para baixar a gravação, que eu sei só gravar. Eu gravei no meu celular, vou ver como é que faço para baixar a gravação. Eu envio para vocês. Muito obrigada a vocês que ficaram aí, todo mundo online. Manda no grupo, gente. Fala do treinamento, o que vocês acharam. Fala a realidade que vocês acharam, para a gente poder incentivar mais pessoas a estar na quarta-feira. Porque é muito importante, gente. É muito importante cada um assistir para poder aprender dos produtos, porque a gente tem joia na mão. Se a gente souber utilizar os produtos que vocês têm de forma correta, vocês têm ouro na mão. E vocês vão aprender na quarta-feira. Muito obrigada por vocês estarem me assistindo até agora. Um beijo grande, beijo para todos vocês. Obrigada. Fica com Deus e até quarta. Eu vou esperar vocês às 8 horas também. Manda no grupo lá para a gente conseguir chamar mais gente para ter esses ensinamentos. Não, gente, cabe mais gente sim. A sala cabe até 500 pessoas. Pode chamar. Essa sala cabe até 500 pessoas. Não tem problema não, tá? Beijo grande, fica com Deus. Ótima noite para todo mundo e até quarta. Até quarta. Vamos finalizar.